por que veio o nome de Chiador, dona Vilma? Eu já ouvi tantas lendas que não fico sempre de afirmar o Chiador qual seria o motivo certo. Diziam que Dom Pedro I, quando veio morar Chiador, porque foi ele, né? A estação. Que ele perguntou que chiado era o chiado do rio, que tinha uma cachoeira que hoje as Furnas acabou com ela. Ali perto de onde está a estação, onde é a estação. Para baixo, né? Para baixo. E que aí que ele falou que chiado, engraçado. Aí quando perguntaram ele como ia chamar, que ele disse assim, aqui isso aqui vai chamar Chiador. A senhora lembra que quando o Chiador ainda pertencia a Mar de Espanha? Muito. É? Como é que é? Como é que era a relação entre Mar de Espanha e Chiador? Porque Chiador tinha uma renda boa, porque Chiador pega lá na ponte, né? Ponte de Santa Fé. Certo. Ele desce, ele vai quase além Paraíba. Então ele ficou com essa beirada boa, que é a parte de beirada de rio, que hoje as Furnas é dona de tudo. E Chiador produzia muito. Abóbora, café, madeira, a pecuária. Como eu te falei, tinha um laticínio, gente. Mas era uma indústria. Produzia o que, dona Vilma? Bom, eles vendiam, além de vender o que produzia lá, que era a mussarela, queijo, vendiam leite, eles tinham um armazém que eles vendiam de tudo para o produtor rural. E parou por que ali a indústria? Foi diminuindo o leite também. Tá. Eles diminuiu, a parte rural acabou. Foi acabando, né? Foi acabando e aí eles tiveram que acabar com o leite. E outra coisa que produziu muito aqui foi a abóbora, gente. A abóbora, quando começava a acarretar, era a noite toda, porque os vagões vinham de Madureira, no Rio, e passava assim por trás daquela estação velha, ali tinha a linha que eles ficavam ali aguardando. E aí aquela noite eles carregavam a noite toda a abóbora. E a senhora estava falando que então o Chiador quis se emancipar de Mar de Espanha pela riqueza. E deu muita confusão assim, por causa disso? Não foi assim muito fácil não, mas até que teve aqueles que foram a favor, que lutaram, o pessoal daqui de Chiador que lutou para desvincular de Mar de Espanha, porque aí ficou só a comarca, né? Só o juiz. Só a comarca que ficou lá. A sede da comarca ficou em Mar de Espanha. Ficou. E a prefeitura veio para cá. Quem foi o primeiro prefeito? José Luiz de Vasconcelos. O primeiro, o nomeado foi Lucindo Marinho Filho. Ficou 2 anos. Chamava-se, ele era funcionário do Estado e dava-se o nome de intendente quando vinha administrar. Teve uma mudança assim, porque veio uma coletoria do Estado, entendeu? O que mais que veio? Criaram-se uma delegacia assim simplesinha, mas criaram. Escola melhorou ou não? Melhorou a escola, porque aí veio 4ª série, essas coisas. Melhorou um pouco, não sabe? Mas não mudou muito então, não? Não mudou muito, porque não tinha verba. Não tinha verba, vereador não ganhava nada, prefeito não ganhava nada. Aí depois veio o filho de um fazendeiro, que era dono da fazenda de Santa Fé. Ele foi prefeito com 28 anos. Foi o prefeito mais novo que o município teve. Luiz Gonzaga Vilela Pedra. Vilela Pedra. O pai dele foi riquíssimo, construiu aquela ponte. Depois passou para o Estado, aquela ponte. Ele tinha uma cerâmica ali. A cerâmica que só tem a chaminé hoje. Isso, mas era aquela vargem toda ali de cerâmica. Nossa. O que tinha de casa ali. Puxa vida. Acabou tudo? Acabou tudo. Porque a outra cerâmica que fica em Penhalonga era menor que essa de Santa Fé? Sempre foi menor. Sempre foi aquilo ali que eu conhecia assim. E a de Santa Fé era maior? Nossa, de Santa Fé era um sucesso. Tinha balsa, menino. Tinha balsa? Tinha. Para atravessar o rio ali? Eu passei na balsa ainda. Antes da ponte ali de Santa Fé? Ali quando você chegava dentro de Santa Fé, você entrava por trás daquele morro assim. Aí vinha sair, de vez em quando um caminhão caía lá dentro. E a balsa levava a estrada? Levava o leite para Três Rios, para a cooperativa. Eu cortava o caminho ali. Ali o caminhão entrava dentro da balsa. Todo o movimento, o mantimento que hoje vem nesses carros, vinha no caminhão. Passava na balsa também. Isso tudo antes de fazer a ponte? Antes de fazer a ponte. Mudou a estrada? Porque aquela estrada que hoje está quase reta, ela ia lá adiante, fazia uma volta. Uma curva. E
Já teve outras fábricas aqui além da cerâmica? Teve tecelagem? O que mais teve de fábrica? Fábrica de tecidos. Onde? Santa Cecília funcionava na casa do Josmar. Teve lapidação, diamante. Aqui em Chiador? Diamante. E bem tempo. Saíram muitos meninos daqui que foram lapidar em Mar de Espanha. Mar de Espanha foi a cidade do diamante. E acabou tudo isso por quê, dona Vilma? O diamante acabou muito, né? Mas a tecelagem, por exemplo, Mar de Espanha ficou com tecelagem, né? Lá tem malharia. Malharia, perdão. Lá é malharia, aqui é tecelagem. Fazia próprio pano para você fazer o que você quisesse. Tem muita gente que trabalha em casa aqui? Doce não tem não, doce são poucos. Há uns anos atrás tinha. Tinha mais você, né? Muito mais. Aqui tinha goiaba, essas goiabas, todo mundo tinha uma senhora ali catar. Até que agora a goiaba ela voltou a fazer. Ali na frente da Marília ali tem uma que faz doce. A senhora pegou muito trem aqui? Andei muito. Andei muito de trem. Para onde que a senhora ia? Nós íamos para Três, ia para o Juiz de Fora. Ele parava em Penhalonga. Ele ia parar em Santa Fé, você descia de Chiador, né? Parada Braga também antes. A Parada Braga, eu não sei porque ali tinha um depósito, uma coisa, parava muito também, colhia alguma coisa desse tal laticíniozinho do João Braga. Mas ali parava também. E Santa Fé. A linha ali foi muito movimentada. Em 45 até 47, me parece. Deu um desastre que teve ali para baixo da estação, lá de cá. O agente da estação de Chiador deixou sair um trem, que o agente é que manobrava aquilo, né? De Anta, ele deixou um trem sair para Chiador. E ele deixou sair um de Chiador para Anta. Não sabe qual foi. O trem era com lenha, né? Ele jogava aquela... Era um vapor. Ele corria muito mais do que os outros. Sujava, saía aquele pozinho, mas aquilo era... E embaixo, logo depois da curva, eles se bateram, não sabe? Morreu gente. Morreu muita gente. Meus filhos já apanharam um pouco o trem, porque o mais velho... Quando que terminou o trem? O trem em 70 e pouco já está só um cargueiro, né? Acabou, 80 já não tinha mais, aquele já foi diminuindo, né? Mas já não tinha passageiro, trem de passageiro. O passageiro acabou muito rápido. Aqui só vive o simples. E até Carangola, ele descia aqui, além Paraíba, Carangola, isso. Tinha Leopoldina e a Central. Carnaval já teve muito aqui, dona Vilma? Teve. Tinha desfile na rua? Desfile, bonito, hein? Bonito, mas bonito mesmo. A senhora saía também? Sim, eu desfilei. Mabel foi porta-bandeira junto com tem umas fotos ali, eu com a Mabel. As meninas me viram a Mabel desfilar no Fina-Flor. Não foi tanto tempo, não. Teve uns carnavais ótimos aqui que eu fico como acabou. É o caso, um dava apoio. Esse pessoal do Gerson e dessa minha vizinha aqui deram uma força muito grande nos carnavais, apesar de serem até metodistas. Os desfiles era grande, menino, tinha de tudo no desfile. Mas a mais bonita mesmo foi as baianas, hein? As baianas do meu tempo. Eu era mais velha da turma, mas a Neide, a Laíde, a Marise. Mas a missa primeiro ia a missa, né? Depois... depois ia pro carnaval. No domingo eu saí, fui pra missa. Quando eu voltei, cadê minha fantasia? Falei, sumiu. Alguém tirou. Aí eu desci, que vinha lá de baixo. O pessoal vinha lá de baixo. Quando eu vejo o João vestido, meu filho, arranjou uma peruca cheia toda enfeitada, bem a minha roupa de baiano. O João é meu filho, é o pai da Isabel. Certo. E se voltar, volta ainda, não sabia? Volta? Volta. Porque o dia que faz quadrilhas, as de mais idade, você pode olhar, elas vêm mais do que as mais novas. A quadrilha desse ano que a igreja fez, os velhos, não tinha nem menino para dançar, umas vestidas de menino para dançar, com as velhas. As mulheres são mais animadas. São, né? E os jovens estão muito desligados disso, não? Eles não ligam para essas coisas, não. Quadrilha, carnaval, essas coisas, querem beber, sentar, contar com essas coisas. Eu não acho. Os jovens daqui não enfrentam isso que nós enfrentávamos, não.
carnaval aqui, dona Vilma, o futebol foi importante aqui como lazer, né? Ah, foi. Futebol teve uma história, né, menina? Todo domingo de manhã você olhava, tá chegando um ônibus velho, ou tá chegando uma Kombi, era jogo o dia todo, menina. No domingo? No domingo as pessoas mais velhas vinham, sentavam aqui, tinha umas pedras aqui, sentavam, ficavam olhando. Depois que o campo acabou, ele acabou o movimento da rua. Todo ano tinha campeonato. Como, o time daqui como que chamava? Santa Cruz. Santa Cruz, né? Tem jogo ainda, dona Vilma? Do Santa Olha, Cruz? eu não sei se está organizado não, mas tem agora, de pouco tempo, começou um joguinho aí outra vez. E por que terminaram com o campo aí, dona Vilma? Porque o campo foi uma questão assim, política. Ele era da igreja, estava naquele terreno da igreja. Aí o prefeito queria fazer aquele ginásio que fez lá, que o povo da igreja não concordou. Ele pegou, doou o terreno, os vereadores votaram com um terreno abandonado. Aí o juiz acatou. E o terreno abandonado ele doou para o Estado. O terreno abandonado era da igreja? Era da igreja, mas aí acontece isso. Uma coisa que eu queria lembrar é quando é que pôs a luz elétrica. Foi em 45. Era lampião, né? Todo mundo tinha lampião. E uma escuridão lá na rua tinha lampião ou também? Não, ou não tinha nada? Na rua, nas festas, eles faziam umas tochas e amarravam tudo no bambu, assim, deixavam aquelas tochas bonitas. Na igreja era... Castiçal. Era um óleo, não, era um azeite. E jogava ali uma vela miudinha, dava para a noite toda. Ela ficava nadando no azeite e aquilo aceso. Quem tinha aqueles rádios de bateria, eram poucos os que tinham aquilo, porque a bateria... Assim, a luz assim. Tinha um moinho de dia, um moinho de noite, fazia... Onde que a senhora foi morar quando casou? Não, escondido. No escondido. Onde vocês têm até hoje. Onde nós temos até hoje. Eu nasci no distrito de Era de Espanha, hoje pertence só a Xandor, um lugarejozinho chamado Minerva. O sítio da Minerva? Sítio da Minerva. E os seus pais eram dali mesmo, dona Vilma? Não, meus pais vieram para ali. Meu pai era de São José de Três Ilhas e minha mãe de Itaruaçu, hoje Guarará.
O sítio era deles, dona Vilma? Era dos meus pais. Meu pai era negociante de gado. Trabalhava com plantação? Pouca plantação, porque o sítio era pequeno. Que recordações a senhora tem ainda dessa época do sítio? A senhora era criança. Brincava muito? Muito, tinha muitos vizinhos que hoje na roça não tem, mas naquela época era uma maravilha. As meninas brincavam de roda, brincavam de pique e subir em árvore, que era o mais importante, né? Subir em árvore não é de menino? Mas naquele tempo não, as meninas também fazem. Até hoje as meninas, até hoje eu subo no pé de jabuticaba. A senhora teve muitos irmãos? 4. Nós éramos 4. O meu pai teve o segundo casamento. Nós tínhamos 4, meu pai teve 4 do primeiro e 4 do segundo. A senhora mudou para a cidade com que idade? Com quantos anos? 11 para 12 anos. Mudou muito sua vida? Ah, bastante, porque aqui a gente com diferenças, mas o colégio era melhor, né? A igreja tinha mais assistência. E a senhora frequentava bailes, festas? Ah, eu fazia tudo, eu não perdia nada. Naquele tempo as mocinhas não tinham assim vergonha de dançar com os mais velhos. E eu sempre gostei de dançar com quem soubesse dançar. Eu dancei muito com os velhos, dancei muita quadrilha. Foi uma maravilha a minha vida. E frequentando sempre a igreja também. E essas festas, esses bailes, onde que eram? Hoje, como que eu vou te explicar? Onde é o depósito do Lúcio. E aqui na esquina onde é a padaria hoje, tinha também um salão, não sabe? A gente dançava. E como o cara com a vitrola, que punha os discos, às vezes se não tivesse um local, na casa de um que tivesse a sala maior, a gente até 10 horas só, não ficava, a noite não virava a noite. E como é que a senhora conheceu o seu esposo? Aqui mesmo, porque ele morava aqui nessa casa onde nós estamos. É? Não foi nos bailes, não? Ah, foi baile, era baile. Bem? Ah, e no campo também, a gente vinha para a beirada do campo, né? Quantos filhos a senhora teve, dona Vilma? Eu tive 6 filhos, uma filha mulher e 5 filhos homens. E hoje eles trabalham com o quê? Assim, de maneira geral? 2 estão em Mar de Espanha, um em Três Rios, um em Paraíba do Sul. O Jamil me ajuda no cartório. E a Mabel Juiz de Fora. Professora, né? Professora. Sempre dá alegria. Aos netos, que eu já ganhei, até os bisnetos, né? Sempre é isso. E preocupação, eles deram muito quando eram pequenos? Tinha um que era mais levado, mas os outros não. O mais novo tinha muita dificuldade, não gostava de estudar, uma coisa mais... O restante, naquele tempo, os meninos se dedicavam a algum trabalho e os pais também cuidavam mais, né? Não deixavam muito à vontade. Então, eu não tive problema sério na infância dos meus filhos, não sabe? E a senhora tem bastante contato com seus filhos todos? Sim. Eles me visitam, acho que mais ainda do que porque eu não saio muito, né? Porque tem sempre um compromisso. Se não é o cartório, é a igreja. É a igreja, até o cemitério, né? A senhora e o seu marido, depois que vieram para cá, já começaram a trabalhar com cartório? Eu, quando vim trabalhando no cartório. E no sítio nós não temos até hoje. Mesmo depois que ele morreu, o sítio não tem lá. Chama-se Escondido. É aqui no município de Chiador mesmo? É aqui pertinho, 5 quilômetros, eu vou a pé. A senhora vai a pé ainda hoje? Eu vou, 5 quilômetros, eu ando a pé. Quando você vai para Mar de Espanha, na segunda ponte, você entra à direita. Eu tenho um pouco de gado e o moço que fica lá, além de me pagar, ele põe o gado e cuida assim da cerca, cuida do necessário da roça. E vocês mantiveram lá o sítio e já vieram para o cartório. Como é que vocês começaram a trabalhar aqui? Seu pai, alguém já trabalhava com cartório? Não. Vocês compraram o cartório? Não, é porque aqui, como é que quando funciona? eu vim para aqui,
quando eu fiquei com cartório, é porque a pessoa tinha aposentado e a nora dele tinha ficado com cartório. Ela se desentendeu e quis ir embora para o Rio. Aí ela me passou, o juiz nomeou-me interina. Mas com o passar do tempo, eu fui nomeada pelo Estado. E o Jamil é substituto. A senhora teve afinidade com esse trabalho? A senhora percebeu que podia fazer alguma coisa interessante? Sim, porque eu sempre gostei. Primeiro de servir. E esse trabalho de história, e o cartório, você conhece muita realidade da vida dos outros também, né? Quais são as atividades que são feitas no cartório, dona Vilma? Aqui nós fazemos registro civil e notas, né? Que é nascimento, casamento, óbito. Procuração, todo tipo de serviço que hoje está na realidade, que é a união estável, que é o divórcio de quem não tem filhos e não tem bens. Essas partes mais simples hoje do registro civil são feitas no cartório. Escritura, procuração. Pública, né? Pública, porque é cartório único. E a comarca é mais de Espanha. Nós prestamos obediência ao juiz da comarca de mais de Espanha. Que ano que a senhora começou com o cartório? Eu comecei como interina em 70, eu comecei. Depois, em 83, é que eu entrei, que eu fiquei efetivada como titular. E a senhora já viu muita coisa nesses anos todos aí? Ah, muita coisa. Eu conheci muita história, não sabe? Porque eu li esses livros do cartório todinho e vi muita coisa que interessou. O registro dos escravos, porque o registro civil veio em 1889. Com a República. Com a República e a abolição tinha sido um ano antes, né? Mas ainda casavam, fez uns casamentos ainda de escravos. Já eram ex-escravos, né? Mas colocava lá escravo. E casamento também, que naquele tempo, eu não sei qual o motivo, que a igreja participou muito. A igreja era única, né? Para anotação era só a igreja. Então ele contava que as pessoas casados religiosamente na igreja e faziam uma história da vida da pessoa, não sabe? Muito interessante. E esses registros a senhora ainda tem? É os livros do cartório, nunca pode sair. É o número 1, número 2. Tá certo. Eu estou no livro de óbito, no número 9. Do livro? O livro é o 9. No de nascimento, eu estou no 23. E no casamento, no 9 também. No 9. Até empataram os dois, não sabe? Mas o que mais me chama a atenção, às vezes eu vejo o modo que a pessoa não tinha esclarecimento, registrava filho do fulano, assim, quando era um casal que era casado, como que eles complicavam aquilo, não sei. Só questão de sobrenome, não tinha sobrenome não sabe? Colocava só o primeiro nome? Só, a maior parte. Ou o nome da mãe? Não, filho sempre era só da mãe. Só da mãe? Só da mãe. E o nome não, mas era tem página que às vezes fica Maria, Maria, Maria. As delegacias funcionavam nos cartórios. As delegacias de polícia? Assim, a polícia não tinha um local. Assim. Então o delegado, quem fazia a ocorrência era o escrivão. Que fazia a ocorrência toda? Eu ia lá com o delegado e a pessoa e fazia aquele processo. Aqui ainda tem um processo, até pouco tempo já me disse que ia procurar para mostrar aqui na delegacia. Eles faziam o processo todinho, eles faziam o que o perito faz hoje. Se fosse até hoje, a senhora ia ser escrivã de polícia também? Escrivã de polícia, você já pensou? Quanto problema não ia aparecer aí? Quanto problema, meu filho. Hoje a dupla nacionalidade traz muita gente no meu cartório. É?
Constantemente aqui tem 1, 2 casos da pessoa, por causa do sobrenome. Então, vem da Itália. E aqueles nomes, hoje as pessoas aqui tem muito Benazzi, Savoia, Iens, que é alemão. E o Jamil, ele já é o substituto e a senhora pensa em continuar aposentado do cartório algum dia? Ou a senhora vai trabalhar até quando der? Ah, vou trabalhar enquanto der, que eu gosto. É? Eu gosto. E hoje está deixando, nem quanto a gente está podendo. É isso aí. E ele se dedica muito a ajudar o produtor rural dentro do cartório. Ele faz um serviço de contabilidade também. Também. Mas ele faz contabilidade mais do produtor rural? Ou faz de todo, de quem precisar procurar? Mais é produtor rural. Porque hoje você vai fazer uma escritura, é muito diferente do que há 20 anos atrás. A comarca é Mar de Espanha, a receita em Três Rios e... Ou tem uma parte de atendimento que é feita em Juiz de Fora. Dona Vilma, e como é que a senhora começou a ter essa proximidade com a igreja? Sua mãe já era frequentadora? Meu pai mais do que minha mãe. Minha mãe sim, mas meu pai... Desde que nós viemos para aqui, que meu pai foi, o que falavam antigamente, era fabriqueiro, que era um nome que se dava àquela pessoa que era responsável pela a contabilidade, a direção da igreja. Hoje já nós falamos, tem os ministros, né? Hoje tem o coordenador. E papai trabalhou muito ali, mas muito mesmo, não sei, muitos anos. Ele sempre se dedicou muito a essa religião. A ajudar. Ajudava, trabalhava e frequentava, né? Rezava o terço. Papai rezava o terço toda noite. Com que idade a senhora começou a assumir alguma responsabilidade na igreja? 13 anos eu fui Maria Madalena, tinha o cabelo comprido. Eu participei da Semana Santa, vesti de anjo, de virgem, ajudar. E já desde mocinha, né? Graças a Deus. Depois foi assumindo outras responsabilidades? Outras, como o apostolado da oração, aquele que as moças usam uma fita vermelha. Eu ainda abro a igreja e fecho, né? Sou responsável pelas exéquias, que se o padre não tiver, eu tenho que fazer a encomendação do corpo que for cristão. E administro o cemitério que é da igreja. Eu já ajudo na contabilidade e no arquivo. No arquivo daqui? O arquivo, que é o batistério, você tem que passar os batizados, tem que passar o casamento, fazer o processo do casamento, que é igual o processo. Ou seja, a senhora cuida do processo no cartório e cuidava de processo também na igreja? Da igreja. Eu fazia o casamento aqui, já levava a certidão do casamento, já incluída ali para o padre ver que a pessoa casou no civil. E essa igreja passou por muitas reformas, desde que a senhora conhece? Sim. Eu ainda me lembro de uma reforma, aí eu morava na roça ainda. Eu era pequena quando reformaram o telhado dela. Depois eu mudei para aqui, em 68. Trocaram, puseram esse telhado de galpão. A data que está lá, qual que é mesmo? Lá na porta está 1864. Mas o arquivo dela é de 1842. Mas a fazenda da baronesa, que eu já comentei com uma pessoa que esteve aqui, é de 1800... eu esqueci, mas está ali a revista. Antes da igreja daqui. E isso em 44. Falava na fazenda da baronesa que ela tinha cemitério, tinha capela, tinha tudo. Então a igreja tinha que ser mais velha. Eu acho que a igreja daqui é mais velha, você entendeu? Do que o arquivo conta. O arquivo conta, em 42, que já tinha as fazendas, que já tinha cemitérios. Em 42, como que então? Ele começou muito antes, não foi? Por isso, hoje eu faço um trabalho de tirar fotografia, ou então anotar. Hoje, dia X, às vezes eu faço, depois eu aumento a história, mas eu tenho por cuidar de dizer assim, hoje é dia X, o padre fez o primeiro batizado. Então eu digo assim, para mim poder depois montar com o tempo. A história completa. Completa.
Porque eu tenho muito arquivo assim, nesse sentido. A igreja já mudou muito, assim, em termos de importância na cidade? Então, a igreja já teve muito mais movimento, muito mais fiéis também, hoje com a divisão. No meu tempo de menina, e mesmo depois de casada, aqui teve assembleia, quando chegou o pessoal da Assembleia de Deus, e os metodistas, gente, em 24, tentaram, que aqui tem metodistas tradicionais. Certo. Eles tentaram aqui, o padre achava ruim, o povo achava, hoje não, hoje nós somos todos amigos, a religião se abriu muito. Mas quando eles aí começaram... diminuiu a católica, porque hoje aqui tem a Assembleia de Deus, duas. Tem a Batista, tem a Metodista, tem a Deus e Amor, tem essas igrejas todas. Por que o Santo Antônio é o padroeiro? Sim, porque foi o que o Antônio Joaquim da Costa trouxe. Antônio Joaquim da Costa. Ele trouxe de Portugal uma imagem feita a imagem de madeira de Santo Antônio? Existe ainda? Existe. Está na igreja essa imagem? Não, ou ela está lá dentro guardada. Santo Antônio. E por que chamava Santo Antônio dos Crioulos? Porque o Antônio Joaquim da Costa, ele tinha uma cismaria que pegava lá em Paraíba, Mar de Espanha, essa região toda. E ele tinha muitos escravos. E ele só teve filha mulher, teve 7 filhas mulheres. Nossa Senhora! Depois ele dividiu a cismaria com as filhas, com os genros, não sabe? E quando ele foi embora daqui, os escravos dele, eu não posso afirmar, mas tudo diz que sim. Essa aqui onde hoje é a prefeitura, porque nunca encontrou documento que dissesse a verdade. Ela não é do estado, ela não é do município, ela só pode ser da igreja. Foi, porque hoje não é mais da igreja, porque foi a fazenda do Antônio Joaquim da Costa. Ele doou um alqueire de terra para a igreja. Então aqui devia ser tudo da igreja. Mas isso, claro, onde foi feita a igreja. O direito dos escravos ter as casas deles aqui. Foram todo mundo embora. Foram deixaram, abandonado. E o que a senhora acha que seria o futuro aqui de Chiador? Olha, vamos ver agora se o governo vai mudar, porque do jeito que vai, eu não tenho... Quando as furnas veio e todo mundo vai melhorar. Não teve uma melhora suficiente, porque o povo da roça saiu todo, né? E eu não sei, nem sei explicar o que a gente pode esperar.